Agora, faltando 10 minutos para as 7 da manhã, a gente vai falar de esporte. E hoje quem está com a gente é o Gustavo Pena. Olá, Gustavo, bom dia. Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia para todo mundo que nos assiste aqui no Bom Dia Pará. Vamos lá, Gustavo, falando de Série C, até porque amanhã é a última rodada da segunda fase da competição. No Mangueirão, o Remo, que já tem garantido o acesso, terá pela frente Londrina, em uma partida para confirmar o Leão com a vaga na final da competição. Pelo gramado do estádio Evandro Almeida, um técnico solitário e também observador. Enquanto os jogadores faziam aquecimento antes do treino, talvez Paulo Bonamigo estivesse pensando em possibilidades. Por causa da sequência desgastante, o Remo pode até poupar jogadores na última rodada. Existe a possibilidade, mas é uma situação bem planejada. Eu não quero tirar um ritmo da equipe nesse momento. Nós estamos entrando numa fase decisiva da competição, mas a ideia é levar para campo aqueles atletas que têm jogado e estão se sentindo bem. O time que se reapresentou na terça-feira não tem nenhum jogador suspenso para a última rodada do quadrangular. O único problema é o lateral esquerdo, Dudu Mandai. Ele entrou no segundo tempo do Repá e sentiu uma lesão na coxa direita. Esse está fora do confronto com Londrina. O Tubarão Paranaense foi o primeiro time que o Remo enfrentou nesta fase. 0-0 longe de Belém. O adversário azulino trocou de técnico após outro empate no final de semana, mas chega à capital paraense muito vivo em busca do acesso. Para o Londrina, evidente, é uma decisão, como nós tivemos a decisão do Repá. Vai ser um jogo bem franco, bem aberto, as duas equipes querendo vencer, com certeza absoluta. O Remo já conquistou o principal objetivo na rodada anterior, mas pelas entrevistas desta semana, ficou claro que o Leão também vai em busca do título brasileiro. Por isso, os trabalhos de Paulo Bonamigo não ficaram restritos apenas às atividades dentro de campo. O técnico garantiu que já conversou com o elenco para que a tranquilidade pelo acesso não se transforme em outra coisa. A tranquilidade sim, mas não acomodação. A mentalidade nossa do grupo é de cada vez mais um crescimento, não ficar satisfeito com o normal. E para isso a gente tem que entrar extremamente focado e determinado contra o Londrina, porque vai ser um jogo de alto nível. Paulo Bonamigo iniciou a segunda passagem pelo clube do Remo em setembro do ano passado, após a queda de Mazola Júnior do comando da equipe. O contrato do técnico gaúcho vai até o final da Série C. Após o acesso garantido, é hora de falar do futuro também. Estou muito feliz no Remo, foi 4 meses aqui muito intenso, dedicado, onde os atletas foram grandes protagonistas. Feliz pelo acesso que ansiosamente a torcida estava querendo, mas esse grupo tem uma mentalidade vencedora e quer algo mais dentro da competição. Pois é, Gustavo. O Remo, que já está numa situação mais tranquila, aliviado, com acesso, mas, claro, quer confirmar essa vaga na final, né? É que nem o Bonamigo falou, né, Márcio, que é algo mais na competição e essa possibilidade de confirmar a vaga na final e brigar aí por um bicampeonato da Série C. Eu não vejo motivos para o Remo, de repente, entrar com o pé no freio aí nesse jogo contra o Londrina, que é uma decisão para o clube, confirmando essa vaga à final da Série C. O Remo que tem todo o elenco à disposição, com exceção do Dudu Mandai, que é um atleta reserva, o Gustavo Hermel, que também não vinha sendo relacionado. Então, tirando isso, todos os atletas estão à disposição. Tem também a questão motivação, você brigar por essa vaga numa final, tem sempre um incentivo, um tempero a mais, você está disputando um título de campeonato. Se de repente ele quiser optar por atletas reservas, poupando um pouco os atletas que tiveram uma maratona muito desgastante para confirmar esse acesso, ele tem jogadores reservas no elenco que também podem dar conta do recado, entrar tranquilamente e deixar esse elenco do clube do Remo seguramente ainda forte para a sequência do campeonato. Enfim, o Remo chega com possibilidade realmente de conquistar essa vaga final. Apenas o empate garante o Leão aí nessa briga pelo bicampeonato. E eu tenho certeza que, ouvindo a entrevista do Paulo Bonamigo, o Bonamigo que é um técnico experiente, gaúcho, a gente sabe que tem sempre esse sangue quente para os objetivos que disputa. O Remo vai chegar preparado para disputar de igual para igual com o Londrina essa vaga final da Série C. Bom, Gustavo, agora vamos falar do adversário do Remo nessa última rodada do quadrangular. O Londrina vai estrear técnico contra o Leão. Do Paraná, Vinícius Buganza tem as informações.
O Londrina, ainda acreditando no acesso à Série B, treina desde o início da semana com um novo comandante. É o técnico Silvinho, anunciado na segunda-feira pelo clube. Ele que foi auxiliar técnico do Tubarão durante 2020 e demitido em dezembro. O novo treinador assumiu depois da queda do ex-técnico alemão, demitido após o empate contra o Ipiranga no final de semana. Silvinho teve que aproveitar a única semana como técnico do Londrina para tentar fazer as mudanças necessárias para buscar a vitória contra o Remo. Lembrando que para o Londrina conseguir o acesso, precisa da vitória contra o Remo e ainda torcer para o Paysandu perder para o Ipiranga. De Londrina, Vinícius Buganza. Pois é, o jogo aí entre Remo e Londrina às 5 da tarde amanhã no Mangueirão. O pessoal pode acompanhar, né, Gustavo, em tempo real no ge.globo.pa os lances dessa partida? A gente vai acompanhar os dois jogos, né, em tempo real na nossa página, ge.globo.pa, o jogo do Paysandu lá em Erechim e também o Clube do Remo aqui em Belém recebendo Londrina. Londrina aí que teve uma mudança de técnico para essa última rodada, aí o Londrina está brigando por chance de classificação, aí uma vaga à Série B dessa temporada, então a gente tem a possibilidade de um jogo realmente aberto, porque mudança de técnico a gente sabe, né, Márcio, gera sempre uma motivação a mais. Pois é, Gustavo, e no jogo do Paysandu, né? Paysandu em busca desse acesso, missão difícil lá no Rio Grande do Sul? Missão difícil, mas o Paysandu já provou que fora de casa tem um bom desempenho nessa Série C. O Paysandu deve ter novidades para esse jogo, e novidades que deixam o setor defensivo do clube muito mais, de repente, tranquilo. A gente tem o Tony, que é o único lateral direito de origem que deve voltar de suspensão. Na lateral esquerda, o Bruno Colasso, que é um atleta muito experiente, então para esse jogo o Paysandu ganha mais experiência. E também a grande possibilidade, talvez seja a grande surpresa, que é o Anderson Shoa, que pode retornar de repente a esse time. Viajou, a gente tem imagens aí do elenco do Paysandu já treinando aí, visando essa partida contra o Ipiranga. Lá em Erechim, né? Lá em Erechim, já chegou com antecedência para se preparar para esse jogo, é importante. Viagem sempre desgastante, o Paysandu então chega com antecedência. A gente vê o Shoa ali, então existe grande possibilidade de repente do Shoa entrar nesse time. Daqui a pouco a gente destrincha mais um pouquinho o Paysandu pro telespectador aqui do Bom Dia Pará. Daqui a pouco então a gente vem com as informações do Paysandu, falar um pouco mais do Remo também para esse jogo de amanhã. Então daqui a pouco você volta, Gustavo? Daqui a pouco eu tô de volta, Márcio. Maravilha, valeu. Agora às 7h43, vamos voltar a falar de esporte aqui no Bom Dia. Falamos aí do Remo, que vive uma situação mais tranquila em relação ao Paysandu, vai jogar contra o Londrina. Agora vamos falar do Papão, né, Gustavo? Vamos lá, Márcio. Pois é, o Papão que já está em Erechim, local onde enfrenta o Ipiranga amanhã pela Série C. E após a viagem, que durou quase 10 horas, o time bicolor chegou na cidade à tarde. O time realizou ontem mesmo um trabalho físico na academia do hotel onde estão hospedados. Hoje o Papão encerra aí a preparação para a partida em um treino no estádio da Lagoa, palco do jogo contra os gaúchos, Gustavo. Márcio, eu estava colhendo algumas informações aqui de bastidores, algumas pessoas que estão lá em Erechim e outras que estão indo para lá. Inicialmente, o Brigatti havia relacionado 20 jogadores para essa partida, só que ele pediu mais 2. Então, alguns membros ali da delegação que iam no primeiro voo acabaram não indo, estão indo agora. Então, mais 2 atletas foram colocados na delegação, estão lá, 22 jogadores para deixar o Paysandu mais forte para essa decisão. Bom, agora o Carlos Ferreira se junta com a gente nesse papo sobre a última rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro. Fala aí, Ferreirinha. Olá, meus amigos do Bom Dia Pará. Remo contra o Londrina, Paysandu contra o Ipiranga, 2 jogos no mesmo horário, 5 da tarde, neste sábado, para o Paysandu valendo o acesso à Série B, e por isso, certamente, vamos ver um Paysandu extremamente mobilizado para esse jogo contra o Ipiranga. Quando eu falo de extremamente mobilizado, eu falo de time valente e concentrado, organizado. Precisa ser assim, esse é o caminho. Também porque o Paysandu vai enfrentar um Ipiranga que dentro de Erechim é tão forte, tem números tão bons e é a maior artilharia de todo o campeonato da Série C. Ninguém fez mais gols que o Ipiranga, 38 gols nos 23 jogos até agora. Porém, tomou 35 gols. Então é um time muito perigoso no ataque, mas vulnerável no seu serviço defensivo. E o Paysandu precisa tirar proveito disso. O Paysandu tem 31 gols marcados e 21 tomados. Está mais próximo de um equilíbrio entre defesa e ataque. E precisa usar isso aí.
usar isso para tirar proveito das vulnerabilidades que o Ipiranga tem e principalmente usar na sua defesa muita atenção e organização para conter o ímpeto do time gaúcho. Afinal de contas, o Ipiranga joga unicamente pela vitória como forma de ter possibilidade de acesso. O Ipiranga precisa ganhar do Paysandu e torcer por vitória do Remo sobre o Londrina. Obviamente, o Paysandu tem suas possibilidades, mas é um jogo que vai ter um nível de nervosismo lá em cima, para quem estiver em campo e para quem estiver fora também. Como é em campo que as coisas se decidem, o Paysandu precisa encontrar serenidade para jogar o suficiente para obter o seu resultado. A vitória como forma de acesso direto ou o empate para depender de o Remo não perder para o Londrina. E isso bastaria para o Papão também conquistar o acesso. Falei de Remo-Londrina. O Londrina só tem uma chance de subir a Série B, é ganhando do Remo. Diante disso, o que a gente pode imaginar? Um Londrina extremamente valente, mobilizado para esse jogo contra o Remo, com espírito de decisão. E o Remo precisa ter a mesma disposição, o mesmo espírito na partida. Afinal de contas, está valendo para o Remo a passagem para a decisão do campeonato. E deve ser importante, afinal de contas, o Remo já esteve em 3 decisões no Campeonato Brasileiro, 2 em nível de Série B, e o Remo foi vice-campeão, perdendo para o Vila Nova de Minas e para o Uberlândia também de Minas. Em 2005, o Remo foi campeão. Agora pode ter a chance de ser campeão pela segunda vez. E o passo imediato é a confirmação dessa classificação. Basta o empate diante do Londrina, mas é fundamental vencer. E se vencer, pode até virar o time da maior pontuação geral dentro do campeonato. Há muita coisa em jogo, muitos dados dizendo muita coisa. E lá dentro as coisas vão se resolver. Num sábado que vai se fechar com os 2 jogos no mesmo horário, 5 da tarde, temperatura lá em cima, emoção lá em cima, para testar corações. Aí, haja então dado, né, Márcio? Muito dado aí do Carlos Ferreira. Bora começar falando do Remo. O Ferreira falou dessa possibilidade do Remo aí confirmar essa vaga na final da Série C. O Remo está preparado para esse jogo. Eu acho que o Remo chega muito preparado para confirmar essa vaga contra a equipe do Londrina. O Remo que tem no técnico Paulo Bonamigo uma das suas lideranças, inclusive ele falou que está muito bem, está muito feliz no Remo. Ainda não sentou para tratar de renovação, mas existe essa possibilidade. O presidente Fábio Bentes sempre deixou claro que pretende contar com o Bonamigo, então é uma liderança fora de campo e também dentro para esse jogo contra o Londrina. Então vejo o Remo muito preparado para sacramentar essa classificação aqui em casa, aqui em Belém, para estar brigando por esse bicampeonato aí da Série C. Falando do Paysandu especificamente, Ferreira falou de números de defesa e ataque. No ataque eu acho que o Nicolas precisa ter um desafogo, é um artilheiro, é um jogador muito importante para o clube, só que precisa ter apoios, e esses apoios vêm dos alas e também dos jogadores mais adiantados. Na partida contra o clube do Remo aqui em Belém, os 2 jogadores de ponta estiveram muito mal, automaticamente o Nicolas não apareceu, então ele precisa ter um desafogo. Falando da defesa, o Paysandu deve ter reforços nesse setor defensivo que deixa o clube mais forte para esse jogo fora de casa. Tony na lateral direita, Bruno Colassi na esquerda e talvez o grande reforço seja, eu repito, o Anderson Shoa, jogador que é muito importante. Não coincidentemente o Paysandu caiu de produção defensivamente quando esse jogador saiu do time. Há 4 rodadas o Anderson Shoa não joga pelo Paysandu, então ele voltando deixa o Paysandu muito mais forte defensivamente para deixar o ataque muito mais tranquilo, repito. Com o Nicolas sendo artilheiro, claro, mas ele precisa ter o desafogo. Quando ele conta com atletas ajudando ele, a equipe fica muito mais forte e os gols fluem. Então, existe essa expectativa aí da defesa muito mais tranquila para que o ataque esteja numa tarde, noite iluminada, para que o Paysandu consiga essa classificação, Márcio. Temos o Remo garantido uma vaga, os 3 clubes restantes brigando pela outra vaga, né? E o Paysandu é o único clube que depende só de si para seguir a Série B deste ano. Só que tem que ter também esse foco, né? Porque após uma derrota para o rival, a gente sabe que isso mexe muito com o ambiente no clube. Então o foco, a questão psicológica, ela vai ser determinante para o Paysandu também nesse jogo contra o Ipiranga, né? É importante.
técnico João Brigatti já havia falado dessa questão psicológica. O Paysandu vem de uma derrota para o seu maior rival e aí perde o acesso à Série B com essa rodada de antecedência, precisava trabalhar o psicológico. Essa semana o Paysandu fez isso, procurou blindar os jogadores, contou com o apoio de ídolos do clube, com história. A gente tem matéria na nossa página, ge.globo.pa, do Sandro Goiano, um dos maiores jogadores aí do Paysandu, e Arley também, que fez história no Paysandu, mandando essas energias positivas. O Paysandu fez um culto ecumênico essa semana na Curuzu para tentar trazer mais bons fluidos, para que a equipe deixasse Belém com uma tranquilidade a mais, né? Se preocupando apenas com o jogo. Paulo Ricardo, um jogador que foi muito criticado também no Clássico Repal, o Paysandu procurou blindar muito esse jogador, que deve continuar como titular do Paysandu nesse jogo contra o Ipiranga. Então o Paysandu procurou se cercar, trabalhar bem aqui em Belém para que o clube viajasse com tranquilidade para chegar lá contra o Ipiranga e conquistar essa vaga a Série B dessa temporada 2021. O Paysandu, que, se vencendo, não depende de nenhum outro resultado, empatando depende do jogo aqui em Belém entre Remo e Londrina. Então fica essa expectativa para ver se a partir da próxima semana a gente vai ter 2 clubes paraenses disputando a Série B dessa temporada. É isso que a gente torce, Márcio, porque deixa o futebol paraense mais forte ainda. Com certeza. E quem quiser acompanhar os lances, lá no ge.globo.pa, a equipe do Gustavo, todo mundo ali atentos a esses 2 jogos decisivos, né? A gente está preparando uma cobertura especial lá na nossa página, ge.globo.pa. Vou trazer um dado para vocês aqui com exclusividade, Márcio, inclusive. A cobertura que a gente fez do Clássico Repala no nosso site e que culminou com o acesso do Clube do Remo rendeu mais de 340 mil acessos, Márcio. Então muita gente entrou na nossa página, acompanhou as matérias especiais, o tempo real. Então você entra lá nesse final de semana, simultâneo, tempo real do jogo do Remo, tempo real do jogo do Paysandu, você confere todos os detalhes em ge.globo.pa. Ok, então, Gustavo, obrigado. Você volta na semana que vem com a gente? Volto, rapaz, só convidar que eu tô aqui com vocês. Maravilha, valeu, Gustavo, bom final de semana. Abraço, até semana gente. que vem. Valeu.